3, 2, 1. E estamos nós aqui para mais um episódio do nosso bate-papo semanal. Eu, Natália Fernandes. E o Estela Fragoso. O Bruxaria das Tia tá no ar mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que curioso, né, Estela? Eu tô animada para falar dele. Ah, eu também, viu? Eu gosto bastante. Sabe o que é, gente? A correspondência que existe entre o tarô e a astrologia. Não é para menos, né, Estela? São ciências. Pelo menos a astrologia é uma ciência entre aspas, né? Porque se a gente chamar de ciência hoje, os cientistas vêm enchem a gente de porrada, mas eu diria uma técnica muito antiga, baseada em princípios que talvez podem ter até se perdido aí na noite dos tempos, né? Princípios que são compartilhados também pela numerologia. Acho que a quiromancia também compartilha de alguns princípios, de um conhecimento aí que tem a ver com a ligação do ser humano com tudo que existe, né? E o tarô incorporou muitas dessas coisas. Sim, com certeza sim. Até porque o pessoal que está envolvido com esse tipo de informação tinha uma preocupação muito grande em codificar a informação, né? Numa época em que o conhecimento não era para qualquer um. Na Antiguidade, Idade Média, até Idade Moderna, até meados aí da Idade Contemporânea, conhecimento não era uma coisa que se dava de graça, né? Hoje você quer saber um significado de alguma coisa do ponto de vista esotérico, ritualístico, joga um Google lá, vê uma cacetada de coisa, né? A gente tem até que fazer um filtro. Uhum. Mas antigamente não tinha esse acesso todo, né? Aí o pessoal fazia uma série de códigos e significados e símbolos, e todos esses símbolos foram sendo transmitidos, e o tarô, por conta disso, incorporou muitas dessas coisas. E a gente gosta de tarô, né, Estela? Então a gente a gente se diverte com essas coisas, né? É legal que quando eu estava estudando, assim, o histórico do tarô em si, né? Não do baralho cigano, mas do tarô, é tipo, eles começaram a pintar a realeza. Sim. Nas cartas, meio que para puxar o saco. Meio que para puxar o saco e para testar, né? Tipo, os oráculos, assim. Então, boa parte do que a gente vê nos tarôs de hoje em dia, a galera, é porque a galera lá atrás, eu não vou lembrar o ano, acho que não sei se é 1400 ou 1600, mas a galera lá atrás pintando o conde e a condessa deles para puxar o saco de geral, entendeu? Na época, eu não sei se eles acreditavam que aquele era o maior poder, né? Que aquelas pessoas eram o maior poder, mas era como se fosse fotos. Engraçado isso, né? Sim, era uma referência fácil. Para poder, como você mesma disse, puxar o saco dos outros, né? Exatamente. E aproveitaram também muita coisa, né? O tarô aproveita, né? Tem a teoria do Robert Place aí, é de que ele aproveita a sabedoria dos triunfos romanos, né? Do desfile de estandartes de Roma, que está nos arcanos maiores, os oráculos antigos orientais, e aí mistura tudo isso com o imaginário da Idade Média, né? Não só com essa questão que você trouxe aí, né, de puxar o saco da realeza, mas também aquele imaginário igrejeiro, né, você bate umas coisas meio igreja, né, que era a mentalidade da época. Dá uma viagem na maionese, né, falar total. Assim, mas a interpretação de quem vai ler, vixe, é uma mistureba total. Cada pessoa que olha para um símbolo tem uma percepção diferente. É muito legal. Sim, né? É o quanto aquele arquétipo, né? Os significados que estão encaixados ali naquele símbolo estão conversando com a gente, até a nossa própria experiência com esse arquétipo, às vezes, pode falar alguma coisa, né? Muito legal, é muito, muito legal. Muito bem, amiga. A gente tem uma cacetada de carta para discutir. Acho que a gente não vai conseguir discutir hoje, mas tudo. Essa é a parte 1 do podcast, gente. O que você prefere seguir? A ordem dos signos ou a ordem dos arcanos? Pensando em arcanos maiores no primeiro momento, não sei. Eu acho que a ordem dos signos fica mais fácil para as pessoas. A gente só esqueceu de falar que a gente vai associar os arcanos aos signos, a gente já falou. Falou, né? Vamos seguir pela ordem dos signos, então. Acho mais fácil. Então vamos começar pelo começo, né? Como eu sempre digo, né? Por Áries. A gente pensando aí no Áries como aquele signo determinado, cheio de vontade, cheio de energia. A correspondência tradicional que eu tenho aqui
é com o Imperador, carta número 4 dos Arcanos Maiores. O que é bastante interessante, né? Porque o Imperador é aquela carta que normalmente a gente vê com uma certa... Parece até uma coisa meio travada, parece que ele não sai do lugar, né? Na verdade, ele sai, desde que seja do jeito dele, né? É isso aí. O Imperador eu vejo que é como se fosse um cara turrão mesmo, que... ou até mesmo ele tem uma certa relevância com o Rei de Paus, sabe? O Rei de Paus já, inclusive no tarô mitológico, ele vem com no trono dele vem até o símbolo de Áries mesmo, vem a cabeça de carneiro. Então é isso, assim, eu faço o que eu quiser, eu taco fogo onde eu quiser, eu vou fazer e vou acontecer. Por isso que eu acho que é bem isso mesmo, é a carta do Imperador mesmo, Áries. E tem aquela coisa também da vontade muito forte, né, que é muito ariana também. Eu tô vendo ali na frente tem uma ideia, eu vou até o fim do caramba 4 para concretizar essa ideia, né? Exatamente. É como se o mundo girasse ao redor do Imperador. É muito louco. É muito louco. E ele não pensa duas vezes, não é uma coisa um pouco mais aleatória, né, dispersa. Não, ele sabe muito bem o que ele quer. O que ele não tolera muito é a oposição, né? Ele gosta de fazer, deixa ele solto lá fazendo as coisas, não enche o saco dele, que ele fica feliz. Ele é o soberano, literalmente. Ou imperador, né? É o soberano. Sim. Se a gente vai para Touro, essa é uma correspondência, né? Dentro dessa correspondência tradicional aí, que é muito associada principalmente ao Crowley, enfim. É uma que eu acho curiosíssima, né? Que é Touro associado ao Papa. Eu estava justamente reestudando isso ontem da gente gravar, e eu não sei se eu concordo, menina. Eu fiquei ruminando isso por um tempo, né? Por que o Papa é o touro, né? A única coisa que eu enxergo aqui para encaixar touro aqui no Papa é uma descrição que se dá do touro, assim, se a gente for olhar pela sequência dos signos, né? O Áries é o ser que tá vindo ao mundo. O touro é a encarnação desse ser. A única viagem na maionese que eu consigo fazer para enxergar isso é o Papa sendo a encarnação da espiritualidade, né? De alguém que está trazendo ali um ensinamento espiritual para as pessoas, né, incorporando um conhecimento e trazendo isso para o mundo. É a única forma, é o único encaixe que eu vejo, mas eu também, sei lá, eu acho o touro meio desencaixado aqui. Se fosse para fazer um remake, eu colocaria touro, não fiquem bravos comigo, ok, taurinos, mas eu colocaria touro na carta do diabo. Por exemplo. Eu acho que tem mais a ver, entendeu? Se bem que Capricórnio no diabo é bonitinho também. Eu gosto também, mas tipo, Capricórnio eu colocaria, por exemplo, o ermitão. Pode ser também, né? Que é o Virgem também. É engraçado, eu acho que no fim das contas puseram o touro aqui meio por falta de opção, sabe? Ai, não tenho de colocar, peraí, não, bora colocar um papa aqui pra dar uma equilibrada, porque a gente já colocou o ermitão, né? Mas, né, mas a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, passada. Não encaixa, parece que não encaixa muito. Minha única explicação é essa, o ser que encarna a espiritualidade, encarna um princípio espiritual, então ele está ali mostrando que ele tem uma condição mais elevada, mais espiritual. Embora o touro seja muito sensível, ele não necessariamente é espiritual, ele é muito artístico, né, na maioria das vezes, mas aí as coisas não necessariamente estão presentes, né, tem signos assim, se bem que nem todo mundo é espiritual, mas tem signos que são espirituais mais por princípio, né, pensando aí, por exemplo, no peixes, né, que por princípio é bastante espiritual. Eu peguei essas referências também quando eu fui estudar anos atrás, falava, eu não concordo, e agora é a mesma coisa, assim, de tipo, eu não sei se encaixa, pra mim não dá link, entendeu? Apesar de, tipo assim, pode ser que a intuição deles seja maior, alguns deles também vieram, a maioria dos taurinos que eu conheço, quando estão em plena luz, eles guiam bastante, a carta do Papa vem com a parte do professor, né, de guiar, de conduzir os outros e etc. E aí eu acho que dá um match nesse sentido. Mas, gente, o Papa não é preguiçoso, gente, é que é um dos sintomas, não, uma das características
de touro, tá? Ele conduz as pessoas a terem uma moral e etc. Não vejo que dá muito link, não, mas é o que dizem as fontes, né? Uma outra estranheza, né, que o Papa como touro me causa é que a carta é 5. Numerologicamente, o 5 é mudança. E touro é meio acomodado, né? Tem os taurinos que são dinâmicos, cada mapa é um mapa, assim, a gente sabe. Mas, via de regra, touro busca uma estabilidade. E o Papa não está muito buscando estabilidade, né? Ele, na verdade, ele traz uma espécie de mudança a partir do conhecimento que ele traz. Então, fica aí um questionamento. Expliquem. Até a gente gostaria de saber, né? Você que está ouvindo aí esse podcast e tem alguma informação aí maior aí por conta da tradição, a gente até gostaria de saber, mas das informações que eu disponho, eu não consegui visualizar muito mais claramente isso. Enfim. Eu também não. Vamos lá. Próximo. Gêmeos. Gêmeos eu já acho que é uma carta que super dá liga com Gêmeos. Os enamorados. Acho sensacional, cara, enamorados para Gêmeos. Mas eu colocaria outro também. É? É. Qual você colocaria? O mago. O nosso mago. O mago tem cara de Gêmeos, concordo plenamente. E tem alguns lugares, tem algumas fontes que eles colocam os Gêmeos como o mago também. Eu concordo, viu? O mago é aquela flexibilidade, aquela habilidade dos Gêmeos, enfim. Aliás, agora me veio uma coisa aqui na cabeça. A gente poderia pôr o touro como imperador, ou imperatriz também, né? Eu acho imperatriz muito mais cara de touro, mas enfim. Na verdade, eu colocaria, tipo, por exemplo, Áries como a carta do carro, touro como imperador e Gêmeos como o mago. Ou touro imperatriz, eu acho que imperatriz para touro é bem bom também. Aquela coisa da prosperidade, da geração, do gerar. Sim, assim. de ser mãe, né, e etc. Sim. Muito touro também. Mas os enamorados eu não acho distante, sabe? Não. Que é uma viagem na maionese, eu acho que tem mais sentido. Os enamorados como Gêmeos, fica sempre aquela coisa do geminiano tá sempre, né, olhando, querendo escolher duas coisas ao mesmo tempo, né? 2 caminhos, 2 coisas ao mesmo tempo. Eu caso, eu compro uma bicicleta, mas na verdade não sei, fico ali, fico pensando, refletindo, né? Às vezes quero os dois, né, e tento levar os dois ao mesmo tempo. Sim. Uma necessidade, talvez, assim, de estar bem com qualquer escolha, né, que é muito dos Gêmeos, né. O pessoal diz que Libra é indeciso, mas Gêmeos é quem fica brincando com as alternativas, né, constantemente. Correto, é isso aí. Acho uma barata. E é engraçado porque eles fazem isso então são cientes da personalidade deles, né? Do tipo, eu nunca conheci um geminiano que fale assim, não, é óbvio que tem as suas exceções da regra, né? Mas quando você vai conversar com um cara e ele entende que ele tem o signo forte, o geminiano entende que tem essas duas opções fortes, a pessoa mesmo assume, e isso é muito leve, a forma como ela fala com você. É autovalorização, né? Isso é tudo, né? Para qualquer pessoa, né? Se a pessoa reconhece que ela é assim e ela tá de bem com isso, nossa senhora. É até uma pessoa que não fica muito estagnada, né? Tá sempre fluindo com a vida numa boa, né? Porque aproveita essa coisa da flexibilidade, da abertura maior que essa pessoa tem naturalmente. E vou dizer uma coisa pra você, tá? Eu aprendi que mudar de ideia é algo positivo com geminianos. Olha só. Porque eu sou signo fixo, né? E aí eu tinha aquela coisa de tipo, não, tem que ser assim, porque eu já defini que vai ser assim, não pode mudar de ideia. Se mudar de ideia, significa que você é fraco e tal. Isso eu tinha muito na minha cabeça. Que interessante. E eu fui aprender, assim, eu tive uma amiga de trabalho que era touro com ascendente em Gêmeos, mas ela tinha Gêmeos muito forte no mapa. Então ela tinha uma ideia forte, mas quando ela mudava de ideia, ela falava assim, cara, eu mudei de ideia porque isso aqui é mais vantajoso pra mim. E bem de signo mutável, né? O signo mutável, não quero mais, tá tudo certo. E aí você para de ser teimoso na vida como um signo fixo e fala assim, cara, essa pessoa tem razão. É isso, a vida não precisa ser preto e branco e branco.
A gente pode escolher, né, continuamente. E a gente pode mudar de ideia, sim, e tá tudo bem. Moça, ela não me assiste mais, a gente não tem mais contato, infelizmente. Mas muito obrigada por essa lição, porque foi muito valioso, assim, sabe? Tipo, gosto bastante, até hoje, de lembrar disso. E a Carta dos Enamorados tem bastante a ver, assim, de entender e avaliar quais são as opções da vida, sabe, assim. Você não precisa exatamente logo na hora tomar aquela decisão. E tem outra também, né? A Carta dos Namorados, ela tem a ver também com uma paixão profunda e plena, e você sendo movido por aquilo, né? Sim, né, se a gente for olhar por um outro ângulo, né, um geminiano, quando ele sai dessa constante racionalização das opções que estão à disposição dele, e ele abraça alguma coisa, ele cresce também. Sim. Ele abre espaço para o sensorial e para o sensível, né? Mostra que essa carta também mostra que é possível amar mais de uma vez, sabe? Porque às vezes a gente tem a sensação que não. É muito bonito a Carta dos Enamorados. Sim, e pensando ela junto com os Gêmeos fica bem interessante, né? É isso aí. Vamos para Câncer, que eu também não concordo. Não, esse eu concordo. Câncer como carro. Até o livro que eu tenho usado como referência para isso diz que o autor do livro também não concorda, tá? Com o carro no Câncer. Ele fala que quando o Aleister Crowley fez as correspondências, ele diz assim, o Crowley chega e coloca o carro para Câncer, mas sem considerar que com Netuno e Júpiter exaltados em Câncer, de repente, talvez não dê para se falar nessa força do carro, né? Que Júpiter e Netuno puxam outros conceitos, que não tem muito a ver com os do carro. Mas, olhando assim para a carta do carro, eu não acho tão alheio a Câncer no seguinte sentido. O canceriano, ele tem uma coisa de ambição, que ele sabe onde chegar, direcionada por conta da questão emocional. Ele tem uma coisa de escolha definida, né? Uma vez que você tem uma escolha, que você faz uma opção, você se agarra àquilo até o fim da vida. Tudo bem que Escorpião também faz isso, aliás, acho que Escorpião faz isso até de uma forma mais intensa que Câncer. Mas eu acho que Câncer, as escolhas emocionalmente direcionadas do Câncer são menos fixas, né, que do Escorpião, e dão para ele uma coisa meio de fluxo e que tem a ver com liderança também, né, porque Câncer é cardial, é pioneiro. Quando ele está emocionalmente bem, ele é um pioneiro naquilo que ele faz, né, ele vai para cima. Não acho que é uma associação muito, muito estranha, não. Aí eu lembrei que eu tenho um outro baralho aqui, que é o baralho do Robert Place, né, que é aquele historiador do tarô que eu estava comentando. E no tarô do Robert Place, o carro é associado com o signo de Libra. Aí eu, puta que pariu, acho que Libra não, né, Place? Fiquei pensando, acho que é meio muito. Eu acho que um Áries cairia bem aqui no carro, realmente. E eu usaria o Câncer à Lua. A carta da Lua. Pois é, Câncer à Lua, com a coisa, até porque tem o caranguejinho lá. Exatamente, e é muito, quem conhece um canceriano intimamente, é isso, né, um poço sem fundo de emoções mesmo. E de sensibilidade, né, e percepção extrasensorial, né, exatamente. Bem profundas. Por fora, aquela casquinha de siri mesmo, literalmente, né, o siri cascudo. Dentro, aquela coisa molinha, de sentimentos e etc, e sonhos, né, meu? Todo canceriano que eu conheço é sonhador, todo. E é um sonho, mas é um sonho bem direcionado, não é o sonho do pisciano. Não, eu digo sonhador assim, do tipo, do romântico mesmo, não é aquela coisa de ficar olhando pra, sei lá, o que você falou do pisciano, de viajar na maionese. Mas assim, tipo, a maioria deles é a parada de comédia romântica, de família, sabe? Eles são românticos, eles são fofinhos, entendeu? Sim. Mas é por dentro, por fora é o siri cascudo, eu brinco bastante. Eu lembrei, cara, olha só a pessoa quando viaja, né, na maionese. Eu lembrei que eu tenho um baralho, até que eu uso bastante no augúrio, que é o Kier,
que ele faz algumas associações também astrológicas, e agora que eu tô vendo, completamente diferentes dessas tradicionais que a gente está lendo. Acho, putz, engraçado, né? Cada intérprete tem uma visão das coisas. É, olha, se você olhar o mitológico também, ele não usa os signos nos arcanos, mas ele usa nos menores. Uhum. E é muito legal. Primeiro porque cada rei dos arcanos menores é como se fosse uma consciência ou um signo do imperador. Olha só. A rainha é a mesma coisa. Então é como se cada rei fosse uma consciência do imperador e cada rainha fosse uma consciência da imperatriz. Nossa, E aí, eu tenho o mitológico, mas eu nunca me liguei nesse dá detalhe. uma olhada. É uma consciência. Aí, tipo, vai dar 8, né? Aí os outros 12, eles dividem nos cavaleiros. Olha só. Gêmeos é o cavaleiro de espadas. Sim, faz sentido. Espadas é todo ar, né? Na verdade. É. Então, e não foge tanto dos elementos e tal, né? A rainha de paus é leão. Sim, faz bastante sentido, porque paus é elemento fogo, né? Faz bastante sentido. É muito legal a carta da Rainha de Paus, porque tem um leão do lado dela e ela tá com um pau, assim, pegando fogo, é tipo meio que taca fire no mitológico. Eu gosto bastante daquele tarô. A rainha de paus, assim, é engraçado, né? Quando eu tô dando aula e, nossa, a gente tá viajando já nos arcanos menores, peraí. Só fazer esse fechamento que eu lembrei disso. Eu É peço que você tá pegando as cartas e eu tô só falando, já dando informação aqui. E aí eu falo para as pessoas, tem um exercício específico, eu falo para a pessoa se identificar com uma rainha ou um rei. E aí a mulherada vai em cima na rainha de paus, cara. Porque ela parece, porque a do Waite, principalmente, né? Ela tem ela lá e o gatinho preto, e todo mundo, é a bruxa, eu quero essa, né? É o gatinho preto no Eight, no mitológico, é tipo uma mina com um leão do lado dela, assim, tipo, só esperando você vir pra perto dela pra ela tacar fogo em você. Mas o princípio é parecido, né? A coisa do conhecimento diferenciado, representado pelo felino, enfim. Fecha parênteses que a gente está falando do carro aqui. Começa a viajar. Confunde vocês, desculpa aí, não, é que ela tá pegando as cartinhas dela. Vamos pro próximo? Bora. Esse Próximo. eu até concordo. Eu até concordo. Não tem como não concordar, né? Leão ser a força. Até por conta do elemento que vai dentro da carta. Mas porque eu falei, eu até concordo, mas eu colocaria. Aí, nesse caso, eu colocaria Imperatriz. Também, né? Embora o leão ele tenha muito aquela coisa do domínio, que às vezes é um autodomínio, né? A força tem para mim muito essa cara de o domínio. É aquela força que não se impõe pela brutalidade, é aquela força que se impõe pela imagem, pelo brilho. Que o leonino, quando está bem resolvido, ele se impõe com pouco esforço, só pelo brilho pessoal dele. Ele abriu a boca, você já sabe que é leão, né, cara? É incrível, né? E aí eu não vejo muito problema nessa carta para Leão por causa disso. O que talvez assim o pessoal pode ficar um pouco incomodado é que às vezes o leonino não é só força, como todo fogo, né? Não é uma característica só do leão. Quando precisa entrar na força bruta, ele entra na força bruta e é com tudo. Não é só isso, né? Tem outras coisas. Exatamente. Eu acho que é por isso que talvez eu colocaria o leão como imperatriz, porque aí vem um símbolo de fertilidade junto, força, fertilidade, tudo junto, entendeu? E astrologicamente temos a casa 5 que fala dos animais domésticos, dos filhos, etc. Então eu colocaria imperatriz por conta disso, por conta desse conceito todo. De filhos, família e animais domésticos e enfim, é isso. Entendi. Não deixa de fazer um certo sentido. E o próximo, hein? O próximo eu acho que, também encaixa muito bonitinho, que é o Virgem, que é o ermitão. O homenzinho sozinho, reflexivo, fazendo as coisinhas dele, quietinho, ruminando, arrumando a casa interior, né, digamos assim. O cantinho do castigo, né? Você concorda com isso? Eu concordo, mas assim, de novo, né, a impressão que me dá é que quando a gente olha o signo pelo sentido elevado, faz muito sentido. O virginiano, ele
ele tem uma capacidade de execução de tarefas e ele tem uma curiosidade, tudo bem, não é a curiosidade dos Gêmeos, né? Os Gêmeos é muito explorador, muito curioso. Mas o Virgem, ele tem uma capacidade intelectual muito grande, que ajuda ele a adquirir conhecimento também e a entrar numa busca. Está se cuidando, está cuidando da rotininha dela, está se estruturando. Só que a gente pode facilmente botar esse ermitão com Sagitário também, eu acho. Se a gente for olhar no sentido da pessoa que está sempre em busca de alguma coisa. O tarô, ele não é quadradinho, né? Ele tem essas ambiguidades nos arcanos. Tem lado luz e lado sombra também. O lado sombra do virginiano não vai buscar coisa nenhuma. Ele fica ali numa rotina, algumas vezes até paranoica, né? Uma mania de deixar tudo muito certo, muito correto, muito ajustado, perfeccionismo, aquela coisa que fica a ponto de deixar ele doente. Talvez isso convide ele a entrar no ermitão, para ele sair desse perfeccionismo e explorar alguma coisa maior, não sei. Eu concordo com você. Nada a declarar, nada a acrescentar. Essa foi a primeira parte do podcast, tá? Eu vou pedir para vocês, se vocês escutaram a gente até aqui, para não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. Isso, eu sei que vocês já seguem, mas quem tá aqui novo, sigam a gente nas redes sociais. Eu tô como @tá escrito na Estela em todas as redes. E eu tô como Augúrio Horóscopo e Natália Fernandes, _access, em todas as redes também. É isso, gente. Obrigada e um beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.